Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, um programa, hoje vai ser quente o programa, hein? A gente vai falar sobre assédio moral e assédio sexual, cada vez mais aparece esse tema. Mas antes eu vou apresentar o programa, né? Papo de Aliado, programa que traz informações pertinentes para sua empresa, para o seu negócio, para você, gestor. E tô aqui do meu lado, meu amigo Rogério, tudo bem, Rogério? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio, tema quente, tema que muitas pessoas ainda é um tabu, né? Exato. O que é assédio, o que não é assédio. E a gente trouxe um cara especialista que eu conheço sobre o tema. Mas antes de apresentar, vamos já deixar o quê? O que eles têm que fazer? Já tem que curtir, já tem que compartilhar, já tem que se inscrever nesse canal e já entra lá www.grupoalliance.com.br. Vai deixar aqui na descrição o endereço. Você vai ver soluções para sua empresa nas mais variadas áreas. Esse convidado nosso, por sinal, faz parte do Grupo Alliance, da empresa Boaventura Ribeiro, das maiores empresas de direito trabalhista do Brasil. Vou apresentar para vocês meu querido Dr. Morival Boaventura Ribeiro. Como está o senhor? Bom dia, grande Paulo, Rogério, tudo bem? Doutor. Prazer estar aqui com vocês. Tirando o exagero aí das palavras, que eu agradeço. Nem um pouco exagero. Vamos bater um papo gostoso aqui e realmente tem assunto aí, como eu te disse, para o dia todo. Né? Quanto tempo você já está atuando na área trabalhista, doutor? Rapaz, aí você vai entregar a idade. Carinha, coisa de 35 anos, 40 anos. Mudou muito nessa área ou não? Nossa, mudou muito. Aliás, quando eu comecei a advogar, nem existia dano moral, assédio moral, era uma coisa assim que todo mundo fazia, escrevia o que pensasse, entendesse e não acontecia nada, não tinha nenhuma consequência. Hoje muito, não, mudou muito. Exato. E daí, para quem quiser também, mudou, né? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço, um link com a apresentação da Boaventura Ribeiro Advogados. Você pode entrar lá para ver soluções para a área trabalhista, né, doutor? Tu Sim, cada vez está atuando mais nisso, muita coisa tá trabalhando. Aqui no descritivo, tá, gente? Então, acessem o site dele para vocês conhecerem como a Boaventura pode ajudar a sua empresa nessa questão, né? Porque muitos empresários ainda não têm noção do que é o assédio. E é um risco muito grande, né? Não tem, né? Aliás, de modo geral, né? O empresário muitas vezes ele procura um advogado, de modo geral, normalmente quando ele tem uma dor de barriga, né? E não pensa no preventivo. O que é errado. Então, assim, eu costumo dizer sempre, você tem que trabalhar sempre preventivamente, porque você, agindo preventivamente, você está evitando a demanda, uma possível demanda futura. Né? Então, nossa, é de fundamental importância. E às vezes a pessoa imagina, não, o custo é elevado. Não, ao contrário. Porque se você tem uma assessoria mensal, acaba ficando barato. Fica caro, sim, quando você não tem nenhuma demanda, você recebe um processo e fala, eu tenho aqui uma demanda específica para isso. Aí, realmente, você vai cobrar por aquela demanda, porque você vai ficar lá 2, 3, 4 anos com aquele processo lá trabalhando, né? Isso, evidentemente, que tem um custo. Então, vamos entrar já no nosso tema. Queria primeiro definir, que você explicasse para a gente o que é. A gente viu agora a história do ministro Silvio Almeida, agora teve a ministra também, que fala sobre assédio sexual e assédio moral. O que seriam esses dois tipos de assédio? Só a diferença. O que é esses assédios? Como que funciona isso? Como eu saber se eu estou assediando alguém ou não? Você sabe, né? Se você tiver... eu não sei porque eu nunca assediei. Como eu nunca assediei, eu não sei. Mas quando você praticar o assédio, você vai saber. Eu acho que isso é assédio. Eu nunca sabia, basicamente, o assédio sexual, ele é mais simples, tá? É quando você passa a assediar, né? A ficar ali em cima de uma pessoa com o objetivo, claro, de obter uma vantagem sexual, né? Uma relação sexual, basicamente nesse sentido. E ele não é só normalmente você vê o homem praticando assédio sexual em relação à mulher, mas o oposto também existe, né? Até uns 2 ou 3 anos atrás, teve o caso de uma dentista, né, que tinha um funcionário e assediava o cara, assim, direto. Ele até que acho que ele não aguentou e acabou denunciando. Mas, basicamente... Como que é? Dentista? Uma cirurgiã dentista assediando um funcionário, né, de uma rede, um grupo grande, assediando um funcionário, claramente com o objetivo de obter uma relação sexual e tudo mais, e o cara na dele e tal. Até que chegou um determinado momento, ele acabou gravando, inclusive, e denunciou. Quer dizer, não foi uma denúncia solta, ele amealhou provas para fazer a denúncia, né? E o assédio moral, que é muito mais comum, é uma postura do gestor ou de qualquer outra, não necessariamente do próprio funcionário, reiterada, que você vai
desestabilizando aquela pessoa, né? Você não tem, você é incompetente, você é burro, você não sabe fazer isso, nada que eu te peço, você entrega, não só nesse sentido, mas como te expor também perante outros colegas de trabalho, perante o público em geral, te exigir tarefas que não faz nenhum sentido. Então, as formas de assédio são as mais variadas possíveis, né? Você tem um leque infinito. E a crescente, como você vê, aumentou o número de procura desse tipo de processo? Como que está hoje no mercado? Eu não diria que aumentou. Vamos dividir aí, Paulo, em dois aspectos, tá? Se eu olhar sobre a ótica do processo, a ótica processual, aumentou e muito. Mas 95% dos processos trabalhistas nos quais existe pedido de assédio são improcedentes. Então, infelizmente, o assédio moral virou o pessoal tem banalizado o Instituto do Assédio Moral, que é uma coisa séria, extremamente séria, mas que existe uma banalização. Hoje, as empresas têm trabalhado com muito mais consciência, têm criado canais de denúncia e tudo mais, exatamente como forma de prevenção. Existe a prevenção clara, e de um lado, por parte das empresas, e do outro lado, existe a banalização por parte dos profissionais, dos meus colegas que atuam na área do direito do trabalho. Doutor, eu sempre tive dificuldade para entender o que é o assédio moral. Você pode dar um exemplo para mim? Porque às vezes eu estou falando assim, Paulo, deixa de ser folgado. Para, Rogério, você está falando besteira aqui. Isso é um assédio moral? Não. Veja, não é assédio. Agora, se eu chegar para você e ser agressivo, como que é? O assédio moral, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, eu chego, bom dia. Ô, Rogério, você preparou aquele documento? Tá aqui. Aí eu olho aqui, pô, Rogério, mas pelo amor de Deus, esse documento se apresente, você é burro, você é estúpido, você passa você passa a ofender e você cria, e principalmente quando você constrange perante outras pessoas. Porque eu sempre digo o seguinte, então não posso falar nada mais com o funcionário? Pode, óbvio que pode. Pode advertir? Pode, mas tem que ser respeitoso. Se você está numa sala, com várias pessoas numa sala, você não pode simplesmente extravasar ali toda a sua ira a um subordinado. Você pode passar aquele momento, chamar ele reservadamente na tua sala e descascar, né? Você pode sim advertir, você pode ser duro, você não pode nem de modo privado e nem de modo público agredir moralmente a honra daquele profissional, expor aquele funcionário. Então, existem muitas formas, não só isso, existem muitas formas de desestabilizar. Você, no final do expediente, de forma reiterada, tá? Você fala para o funcionário, você está pensando em ir embora, você diz, fulano, eu preciso que você me entregue essa tarefa aqui amanhã, até as 8 horas da manhã, sem falta. Pô, mas o cara está no final do expediente. E aí ele te entrega a tarefa no dia seguinte, você, tá aqui, deixa aqui e tal. Percebe? Você não tinha uma finalidade. Você faz uma cobrança porque você quer realmente sacanear o cara. Isso é uma forma de assédio. E aquela coisa do chefe ficar das 6 horas, a pessoa levanta, que é o direito dela ir embora, a pessoa fica, já vai embora? É isso que eu te falei. Repetidamente, uma vez só fazer isso não é. Não. O assédio é sempre uma conduta reiterada. Nós tivemos um processo de assédio no qual a pessoa pedia assédio. Aliás, eu sempre cito isso, eu gosto dessa frase. Eu sempre coloco nos processos que o pedido de indenização por dano moral é a batata frita do processo, né? Todo processo que se preze tem que ter um pedido de indenização por dano moral, que é o que eu falei da banalização, né? Mas, nesse caso objetivo, havia um pedido de indenização por assédio moral e na inquirição, testemunhas e tudo mais, nós indagamos. Olha, mas você presenciou? Sim, eu presenciei. A testemunha dizendo que presenciou a gestora da funcionária chamando ela a atenção de forma mais ríspida e tal. E eu falei, mas quantas vezes você presenciou isso? Uma vez. Nada mais? Não. Acabou, porque veja, isoladamente, o ato praticado isoladamente não constitui assédio, a não ser que seja uma situação de extrema gravidade e tal, que você vai, evidentemente, consegue provar, mensurar. Mas fora isso, uma ação isolada não vai caracterizar uma pergunta, o assédio tem a questão hierárquica, necessariamente ou não? Não existe hierarquia. Um subordinado pode assediar um gestor. Esse cara não tem competência nenhuma, ele está aqui porque ele é amigo do Rogério, porque se não tivesse aqui, se não tivesse as costas quentes do Rogério,
ele não estaria aqui de jeito nenhum. Esse cara é o maior incompetente que eu já tive na minha vida como chefe, imagina. E você começa... Isso é uma forma de assédio também. Né? E daí, quando eu vou processar alguém por um tipo de assédio, eu processo a empresa ou a pessoa? Como que funciona isso? Se você tem uma relação de trabalho, esse assédio normalmente é contra a empresa. Normalmente contra a empresa. Dependendo de um assédio sexual, por exemplo, você pode processar tanto a empresa como o assediador. Como assediador, e aí o assédio sexual constitui, inclusive, crime. Isso está tipificado no Código Penal. Então, é uma outra esfera que sai não só na esfera trabalhista, como também na esfera penal. Você já chegou a pegar ou ver algum assédio em formas eletrônicas, por exemplo, WhatsApp, e-mail? É caracterizado um assédio através de grupos de WhatsApp? O pessoal mais utiliza como fonte de prova, são mensagens. Tem um fato interessante em relação a isso que você está colocando. Tinha uma empresa, o funcionário entrou com uma ação contra a empresa pedindo indenização por assédio moral, dizendo que ele era chamado de gay, com frequência, enfim. E ele era gay, tá? Só para constar, mas ele pedia indenização pela empresa, dizendo, enfim, escreveu uma série de besteiras, né? Aí nós fomos analisar a situação. Era um grupo de WhatsApp de funcionários da empresa, não era um canal oficial da empresa, e os caras, um grupo de amigos, uma confraria, e todo mundo tratava outro, negão, neguinho e tal, e japonês, chinês. E o cara entrou com uma ação contra a empresa pedindo indenização porque ele foi chamado pejorativamente de homossexual e tudo mais. Tal. Mas espera aí, esse canal é um canal da empresa? Não, não é. É obrigatório você fazer parte do grupo de WhatsApp? Não, não é. Então, não tem, né? Evidentemente que a ação foi julgada improcedente. Mas você percebe, é o que eu estou te falando, o assédio moral em si, quando existe, é uma situação extremamente grave que leva o funcionário à depressão, leva o funcionário a se sentir inferiorizado, a baixa autoestima, afeta realmente o psíquico do profissional. Agora, a banalização, que infelizmente, como eu disse no início, é a maioria, isso é complicado, sabe? É necessário diferenciar uma situação de assédio mesmo e aquela que efetivamente não existe. Uma discussão, uma mera discussão em relação a pontos de vista e tudo mais, isso não vai caracterizar assédio. É que eu vejo muito isso nas empresas, esse ponto que eu converso muito com colaboradores. E muitas vezes, uma chamada de atenção do chefe, as pessoas já acham assediada. Sim, não é, né? Não é. E muitas vezes, a cobrança também da sua obrigação, sim, mesmo que seja na frente dos outros, é um assédio ou não? Olha, você tinha que ter feito isso, você não fez, está errado. Numa reunião, por exemplo, olha, você tem uma reunião de liderança e tudo mais para entregar uma determinada tarefa e não entrega. Você vai, às vezes, um simples olhar, um olhar vale mais que 1000 palavras, né? Então você olha para o funcionário e ele já vai entender exatamente o que você quer dizer. O principal, você sabe que o grande ponto que eu vejo, a questão de assédio nas empresas, normalmente são daquele profissional que exerce uma função e de repente ele é promovido para uma função de coordenação, de gerência, e não recebe um treinamento, um preparo específico para coordenar, para gerenciar uma equipe. Esse é o grande problema, porque eu tenho muita dificuldade, nós temos com os nossos clientes muitas dificuldades, e quando existem alguns casos de assédio, nesse sentido. Às vezes a empresa faz um investimento muito grande, canais de denúncia, interno, auditorias e tudo mais, e o funcionário vai, e o coordenador, o gerente de um determinado time, vai e descasca, porque ele é o chefe, porque ele acha que ele pode tudo e tudo mais, e não tem respeito com o colaborador. Isso realmente vai caracteriza assédio, né? Porque é uma conduta reiterada que esse cara adota. Eu vi um caso uma vez de uma pessoa veio falar para mim que se achava assediada, porque o chefe sempre chegava para ela e falava, além de bonita, você é competente. Isso se caracteriza também? Que ele fazia reiteradamente isso? Sim, total. Reiteradamente, sim. Porque primeiro você já vê uma conotação sexual nessa história. Além de bonita, você é incompetente. Quer dizer, já existe uma depreciação. Não, você é competente. Você é competente, como se fosse uma raridade. Como se fosse... Tipo, as pessoas que não são bonitas eram competentes. Exatamente. O fato de ser mulher, além de ser mulher bonita,
você aí, incrivelmente, é competente. Quer dizer, como se fosse uma raridade uma mulher ser competente. Então, isso claramente caracteriza uma forma de assédio, né? Eu não diria sexual, mas moral, né? Porque moral. você está, inclusive, discriminação em relação à mulher. Nossa, complicado, né? Você viu que saiu... Desculpa. Você viu que saiu no Rio num concurso público de um município lá do Rio, que os caras colocaram exatamente algumas questões assim na mulher. Qual dessas características podemos aplicar à mulher? A mulher não pensa... eu vi isso semana passada. Saiu a semana passada. Semana passada. É verdade. Isso. Concurso público. Concurso público. Eles cancelaram até as Aí questões. cancelaram 2 ou 3 questões. Aí você vai... E quem estruturou o concurso foi a FGV. FGV. Né? Então vai falar, não, isso não é tolerado, tal. Aí vai para o município, não, a gente vai anular. Pô, mas como quem passou é que coordena aquilo? Como é que passa isso? Ninguém viu isso. Então, é a discriminação em relação à mulher, esse é outro ponto que muda muito, porque você vê, precisa de muito trabalho, de muita conscientização. Porque a mulher, há 20 anos atrás, se ela passasse na rua, andasse na rua com uma saia mais curta ou com uma calça mais apertada, é um verdadeiro absurdo, né? Do que se falava para as mulheres. Então, elas estão, felizmente, atingindo um nível de igualdade, principalmente nas grandes capitais, e tendo o seu devido respeito. Mas você acha que as empresas... Quer dizer, eu sei que boa parte das empresas já tem uma maturidade, mas eu vejo muitas empresas que não têm uma maturidade ainda para isso, né? Ainda o dono é antigo, quer dizer, tem uma mentalidade antiga e acha que pode ter certas liberdades que não pode. Tipo, eu chegar na pessoa, ficar pondo a mão nela, é uma forma de assédio sexual também ou não? Eu ia perguntar isso. Onde que se caracteriza o assédio sexual? Hoje em dia, protocolo, né? Em protocolo, o pessoal recomenda, evita toque. Contato físico. Evita sempre contato físico. Eu tenho um benefício nisso que eu odeio ela em pessoas, cara. E eu odeio ela em mim. Não, evita sempre contato físico. Tá? Outro dia eu estava conversando com um cliente, inclusive ele falou que vai cumprimentar funcionária pessoalmente, ele não cumprimenta com a palma da mão, ele cumprimenta com as costas da mão, né? Tudo bem e tal. Porque assim... Você precisa tomar muito, muito cuidado em relação a isso, porque também fica uma coisa muitas vezes chata, porque é aquilo que eu te falei. Muitas vezes, qualquer situação isolada, é um ato de assédio, é assédio. Veja, sem querer fugir do tema, veja lá o caso do que aconteceu com o Neymar, né? Porque ele foi acusado. Uhum. Se ele não tivesse tudo documentado e tudo mais, ele estaria bem enrolado. Né? No caso, o cara estava documentado, e uma situação que claramente foi armada. A gente vê muitas situações nas quais a pessoa arma, cria uma situação. Um outro caso que nós temos, que também é verídico, tem um parceiro nosso, ele foi para o Rio, para um evento, e foi parte do time, e chegou lá, no final do evento, tomaram vinho, não sei o quê, e trocou algumas palavras com uma funcionária, né? Ele era um dos diretores da empresa, trocou algumas palavras com a funcionária, enfim, já tinham tomado algumas, tal. E no dia seguinte, ele falou, eu te levo até o aeroporto, tal, que ele precisava voltar para São Paulo. Não precisa, imagina, não, eu faço questão, tal. E aí pegou ele no hotel e levou até o aeroporto. E quando levou para o aeroporto, ela começou, sobre ontem, e falou, desculpa, esquece, imagina, nós tomamos algumas demais, tal, mas imagina, esquece. Não, e claramente a pessoa forçando uma situação, querendo tirar, né, algumas palavras. Aí quando chegou em São Paulo, 2 dias depois, ela mandou uma denúncia para todos os clientes, dizendo que ela estava se desligando da empresa porque foi assediada por um dos diretores e criou uma situação, mandou notificação e tudo mais. Aí envolvemos a empresa, foi envolvida a parte trabalhista, nós fomos envolvidos como trabalhistas, foi envolvido um colega da área penal, não da área criminal, e estruturamos uma defesa. Ficamos ouvindo os áudios, a gravação, e eu falei, olha, do ponto de vista trabalhista, isso não vai caracterizar de jeito nenhum, porque você percebia claramente uma forçação, que a pessoa estava forçando uma situação, né? Então, isso é muito comum, tá? Repito, o assédio existe, tem que ser tratado com seriedade. Eu particularmente, eu penso o seguinte, todo pedido de indenização
por dano moral, principalmente pedidos infundados, que não tem nem pé nem cabeça, deveria ser passível de penalização da pessoa que faz o pedido. Até como forma de moralizar isso, sabe? Porque senão não vai moralizar e as pessoas que são verdadeiramente assediadas ficam meio que no limbo jurídico, porque acaba sendo até difícil para o juiz acreditar que aquilo de fato aconteceu, dada de cada, eu diria, sei lá, de cada, não tem estatísticas em relação a isso, mas de cada 1000 processos, você vai ter um processo que tem, de fato, a indenização. E a imagem de quem foi acusado também, né? Às vezes você é acusado e não cometeu, mas fica aquela imagem que você cometeu assédio, né? Eu acho que isso é ruim também para a pessoa que foi acusada e às vezes nem cometeu, mas tá lá. Normalmente a gente fala em termos de empresa, né? Quando você está pensando em empresa, acaba sendo muito comum o pedido de indenização e tudo mais, e o pessoal não leva muito a sério isso. Doutor, você tem sentido que as empresas têm se preparado? Que a gente tem, acho que um ponto que é para a gente falar aqui é muito da questão preventiva, né? As empresas buscam se preparar, entender mais sobre o tema. Você tem percebido isso ou não? Ainda falta? Até complementando isso, eu vejo crescer nas empresas a questão do compliance. É uma forma de proteger também, né? Como que você vê isso? Como que a empresa pode fazer, tomar ações para se prevenir? Sim, as empresas têm. Existe cada dia que passa uma preocupação maior. Nós mesmos temos feito muitas vezes algumas palestras a líderes, iniciando pelos gestores, pelos coordenadores, gerentes. Só fazer um parênteses, então. Você falou que faz palestras. Como que seria? A pessoa procura você, daí você faz uma palestra para a empresa? Você prepara um material, você vai na empresa e vai falar para os funcionários, para todo o time, ou para... Eu recomendo sempre que, inicialmente, isso seja feito para os gestores, para os coordenadores e tal, porque esses caras são os principais, aqueles que assediam, que mais assediam o funcionário, né? Então, como você vai fazer uma abordagem para o funcionário e tudo mais? E as empresas têm criado canais de compliance, canais de denúncia, né? Independentes, não internamente. Você liga, você tem um telefone, você liga e faz a denúncia. Aquele pessoal vai receber aquilo, vai enviar para a empresa vai fazer uma investigação, eles mesmos muitas vezes fazem uma investigação interna, caixas, tem funcionado, muitas empresas têm essa preocupação sim, e isso vem num crescente. Daí deu uma dúvida minha, essa questão do compliance, da denúncia da empresa, geralmente funciona para empresa grande, né? Ou também funciona para pequena? Porque eu vejo muitas vezes, até uma vez eu teve um caso de assédio que tinha toda essa questão, a linha de denúncia na empresa, só que denunciaram justamente a pessoa que analisa o assédio. Daí, como que funciona isso aí? Se fosse uma empresa grande, não teria esse problema, eu vejo, porque tem toda uma estrutura além. Sim, mas a empresa pequena que já está direta nessa pessoa, e daí a pessoa já sabe quem denunciou, essa pessoa vai ser prejudicada depois. Não começa a ter um problema da pessoa não poder denunciar? Não, porque primeiro que não é uma investigação que ela vai fazer isoladamente. Você tem normalmente um time, e muitas vezes envolve profissionais de outros setores e departamentos, e para que seja feita essa investigação. Se você tem um canal de independente, de denúncia, é mais prático que os custos desses serviços hoje, ao contrário do que a gente imagina, eles têm barateado muito. Não é nada absurdo que uma empresa aí com 100 funcionários, 80 funcionários, consegue fazer isso. Uma empresa com 10, 20 funcionários, evidentemente que não, né? Fica mais difícil. Como que seria um independente? Você tem um canal de denúncias que é totalmente externo, é uma empresa que vai receber aquela denúncia, vai anotar as evidências, tudo que o profissional te passar, e vai enviar para a empresa. A partir daí, eles vão analisar aquilo, podem criar uma investigação interna e, a partir daí, verificar se a denúncia procede ou não e mandar depois uma resposta e deixar uma resposta. É evidente que a denúncia é autônoma, né? Você não vai identificar, mas você vai verificar se é o caso de afastar ou não o gestor. Nós tivemos um caso, normalmente quando existe Vocês fazem esse tipo de serviço? Oi? Vocês fazem esse tipo? Não, especificamente, mas nós orientamos nossos clientes e direcionamos. Tá. Né? Então, nós tivemos um caso no qual um gestor foi acusado, né? Houve uma denúncia desse gestor, que a abordagem dele não só com a pessoa,
para com todo o time era uma abordagem ofensiva, que ofendia e não era que era contra os princípios da empresa, né? Enfim, fizeram toda a denúncia, o pessoal me ligou, foi feita a investigação, fizeram a investigação, chamaram pessoas do time para ouvir como é que era a postura daquele gestor e tudo mais, e chegou-se à conclusão que realmente havia que procedia, que a denúncia era procedente. Aquele profissional, ele foi conversado com ele, com a diretoria da empresa, conversou com ele, expôs a situação e falou, olha, não dá, você sabe que nós temos postura, uma linha, um código de ética, um código de conduta, e esse código tem que ser seguido. Ok, no primeiro momento a coisa resolveu, por 6 meses depois, a denúncia voltou novamente a acontecer. Aí esse funcionário, o pessoal me ligou, nós tivemos uma reunião, fizemos o processo e realmente procedia, e esse profissional foi afastado, ele foi demitido. Porque realmente não havia... A conduta dele é incompatível com a política da empresa. Tá? Então, você tem, sim, formas de apurar. É óbvio que muitas vezes você vai apurar. Eu vou denunciar o Paulo porque... Você faz uma investigação, você vê que houve outras pessoas e não tem nada bate, evidentemente que você não vai penalizar a pessoa em função de uma denúncia. Não tem nada. E como que eu posso fazer para me prevenir também questão de provas, para não gerar provas contra mim mesmo. A minha pessoa? Na verdade, nem isso, na verdade. A pessoa pode me denunciar, mas eu tenho que ter provas também para falar que eu não fiz, né? Como eu gero esse tipo de provas? Tem como fazer isso? Não, a primeira, o ônus da prova... É de quem acusa. É de quem acusa, né? Senão, se você é o acusado, você tem que provar que você não foi, é complicado. Mas tipo, eu já vi casos de pessoas que você já vê que você sabe que vai dar problema. Aquela pessoa já começa a comentar com todo mundo, e você não fez nada, chega no seu ouvido disso. Você tem que também se prevenir, sim, né? Não, você quer ver uma coisa que muita gente usa hoje? Mensagens que você troca pelo WhatsApp, mensagens por aplicativos como um todo. Então, é muito comum a pessoa... Agora, ontem mesmo chegou um processo, até nós que tinha, sem exagero, 250 páginas com mensagens tocadas pelo WhatsApp e gravações e áudios e tudo mais. O que você precisa tomar cuidado? Cuidado com o que você escreve. Uhum. Então, você não vai você precisa mandar uma mensagem para alguém, você está extremamente irritado. Não mande naquele momento. Respira. Eu tenho dia. Respira. Ultimamente, eu juro pra você, cara, chega uma hora que eu vou mandar mensagem, eu começo a escrever assim, eu paro no meio, eu falo... Não. Deleto tudo, falo, amanhã eu respondo, cara. Sim. Deixa comigo. Eu digo isso para o nosso time e tal, o pessoal que trabalha conosco. Eu sempre digo o seguinte: se você está muito aborrecido, muito puto com alguma coisa, não diga nada, não fala nada, deixa passar aquele momento, sai, respira, toma um ar, depois você volta e conversa com a pessoa. Sabe, porque a ira, quando você está naquele momento de ódio, de ira, você vai fazer besteira. E isso em qualquer circunstância de sua vida, tá? Em qualquer momento. Uma relação pessoal, relação familiar, relação com amigos, tal. Você precisa tomar cuidado com aquilo, porque no primeiro momento... Você lembra aquele acidente do cara do poste que atropelou lá o motoqueiro? O que foi aquilo? O cara quebrou o vidro, uma discussão de trânsito, o cara quebrou o vidro, foi lá na ira, naquele ódio. Não estava nem bêbado, né? Não pensou na consequência que aquela ação, ele tirou uma vida, foi preso, acabou com a vida dele. Olha que situação. Então, pense, reflita antes de você escrever no ambiente corporativo, principalmente, antes de você escrever qualquer coisa. E dessa questão, indo um pouco para a questão do assédio sexual, a gente vê muito... Existem relacionamentos nas empresas. Eu não acho legal, vou ser bem sincero, nunca me relacionei com ninguém que eu trabalhei, acho que até não é interessante. Contudo, existe. E é natural. E como que, pode ser que... Qual é o limite de uma paquera e de um assédio sexual? O não? Não. O não, evidentemente, não, mas você sabe, todos nós sabemos. Uma troca de olhares, o que você vai fazer hoje e tal. Se a pessoa dá aquele corte em você
pronto, acabou, tal. Evidentemente, se você realmente gostar da pessoa, sentir uma atração, tal, você faz uma ou outra tentativa, mas de forma muito sutil, tal. Então, uma abordagem sutil, uma abordagem leve e tal, isso não caracteriza assédio. O assédio é quando você chega e fala: ô fulano, quando é que você vai sair comigo? E aí, resolveu? Vamos fazer... Eu tenho um trabalho aqui, precisaria de uma orientação sua, você não quer ficar aqui comigo até mais tarde? De repente a gente prolonga isso. Então você fica naquela, né? Você vê a pessoa sozinha num canto, vai, chega, faz uma abordagem, um toque, conforme o Rogério estava falando, nós estávamos falando há pouco, você vai e fica aquele toque de mão e aquela coisa, aquele grude, aquela coisa chata que acaba te constrangendo, né? Então, o que você tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer em relação a isso? Primeiro de tudo é reportar isso para um colega ou para o próprio gestor e falar: putz, esse cara não dá e tal, porque você começa a ficar de olho, radar, né? criar radar. Exatamente, fica no radar, tudo mais. Em um determinado momento, se a coisa persistir, você vai até o gestor do cara e tudo mais. E se ele for o gestor, e se ele for o CEO da empresa, aí complica muito mais, porque se a pessoa vai se desligar, se ela consegue evidências e prova que o desligamento dela se deu em função de uma situação de assédio, aí a indenização realmente sobe a régua, né? Depois eu até vou perguntar sobre isso, mas sobe a régua. Eu queria fazer só mais uma questão em relação ao sexo sexual, que daí tem aquela questão também, duas situações. A gente está chegando no fim do ano, tem a questão do barzinho. Eu fui com os funcionários no barzinho e lá dentro isso aí acontece muito. E outra é a confraternização de fim de ano, que é um evento da empresa. Tem diferenciações nesses dois, primeiro ou não? E o que seria um assédio lá ou não seria? Já que eu estou num bar externo. Vou complementar. O assédio é sempre no ambiente de trabalho ou pode ser fora do ambiente de trabalho? Normalmente é no ambiente, mas pode ser fora também. A questão do barzinho, cai naquilo que eu te falei do grupo lá que o pessoal tinha de WhatsApp. Uma reunião de amigos para confraternizar de um time no final do ano, você vai porque você quer estar lá. Não é obrigado. Que você precisa tomar cuidado, principalmente os líderes e tudo mais, não beber demais e não falar besteira, né? Mas isso não vai caracterizar um assédio, né? Não vai. Você está fora do ambiente corporativo, você está lá porque realmente quer estar lá e ponto. Não vai. Mas se você está lá fora do ambiente, daí você força: olha, se você não ficar comigo, você vai ser demitida. Isso é um assédio. Isso é um assédio. Assédio você sexual está mesmo. trazendo... Mas aí seria da empresa ou do profissional? Porque a empresa não está envolvida nisso. Sim, porque se ele tem o poder de demitir... a empresa tem que cuidar. A empresa é responsável por fiscalizar a conduta dos colaboradores. Dos mesmo fora? Mesmo fora. Porque senão você sai da empresa, você vai ficar ligando para casa... Ele usou a persuasão da empresa. Ele falou: se você não fica comigo, ele usa o poder de da comando dele, o poder de comando, o poder de gestão dele para tentar obter uma vantagem sexual. Tá? E evidentemente que isso tem que ser uma coisa reiterada. De novo, isso aconteceu lá no final do ano, está todo mundo bêbado. Eu entendo que se foi um fato completamente isolado e no dia seguinte o cara chegar falando: desculpa, ontem acho que exagerei Desde que não exagere muito, né? A dica é não beber, né? A dica é não beba. A dica é beba com moderação. Mas você sabe que eu tenho essa... A reunião é realmente perigoso para o cara não se expor e não criar uma situação de perder completamente a linha. Eu tenho uma teoria que eu prefiro não ir em confraternização, se eu for eu não bebo. De empresa, assim, barzinho, juro pra você, como funcionário, eu vou com meus amigos, tenho bastante amigos, não preciso... Mas é gostoso, você sabe que, eu penso assim, é uma forma que você tem ali, muitas vezes você vive naquele naquele dia a dia, aquela rotina tensa e tudo mais, e não só em final de ano, mas eu acho que você consegue pegar o seu time, sair para um happy hour uma vez a cada 2 meses, 3 meses, é gostoso porque você vai, você descontrai. Agora, evidentemente que tudo em excesso faz mal, né? Então, começa não todo vai, dia. Você precisa ter juízo, precisa ter o respeito. E pessoa adulta tem. Então vou fazer a última pergunta de barzinho, depois eu vou para outro caminho. Por que vazio? Tá, foi todo mundo pro barzinho, uma pessoa ficou bêbada.
E daí no outro dia o pessoal começa a tirar sarro. Ah, bebaça, cachaceira, tal. Mas não pode Isso não caracteriza evoluir em assédio moral se isso for uma constante. Daí a pessoa de repente, olha a cachaceira lá. Sim, sim. Veja, desde o início do nosso papo nós estamos dizendo aqui o seguinte, toda ação que for reiterada e que começa... A brincadeira, ela tem um limite. Começou e acabou. Então, quando deixa de ser engraçado para todos... Passa a constranger. Quando passa a te constranger, aquilo deixa de ser. No dia seguinte ao porre que você tomou, você vai chegar de cabeça inchada, ou você vai chegar... como é que... Você Ressaca vai chegar moral. com aquela ressaca moral... E ok, e vai passar aquilo, vai ser aquela brincadeira, e aí fulano, vamos tomar uma hoje e tal. Acabou, pronto, vida que segue. Não precisa ficar martelando naquilo o resto o ano seguinte inteiro, entendeu? Uhum. Então é o limite é o bom senso, Paulo. Limite para não caracterizar uma advertência, uma descompostura eventual de forma isolada, porque você, de repente, não estava num dia bom, o cara brigou com a mulher em casa, bateu o carro indo para o trabalho, chegou lá, o elevador estava quebrado, e aí você chega, o cara te fala uma coisa, você explode. Ação isolada, isso é inerente ao ser humano, tá? Então, nós não estamos... Você não precisa ser uma máquina. Ah, você tem um robô. Não, no dia a dia a vida é dinâmica, as relações são dinâmicas. Agora, o respeito é sempre necessário. Tem uma pergunta, vou fugir do bar agora. Não sei se você pode responder pelo conselho, assim. Já pegou algum caso estranho, assim, sem citar nomes, de assédio, que você falou, não tem nada, tirando esse que você passou, assim, que, tipo, realmente foi assédio ou que realmente não teve nada a ver com assédio? Que não tem nada a ver algo com... tipo que, Fora do comum. fora do comum? Sim, que normalmente não é assédio, em termos de processo, normalmente não é assédio. A pessoa coloca aquilo como uma forma de potencializar um número como um todo. Então, na maioria dos casos, não caracteriza assédio. Agora, que caracteriza Algo mesmo... engraçado que você chegou a ver que não é, ou algo que você falou, não acredito que o cara fez isso ou falou isso? Sem citar nomes. Engraçado não, mas que eu me Assédio lembro. nunca é engraçado. Algo que não foi, por exemplo, o cara alegou assédio de algo que realmente não foi, assim. O assédio sexual não. Os pedidos de assédio, esse caso que eu te falei, do grupo do WhatsApp? Do grupo, não, que aconteceu no Rio, foi uma situação que gerou uma certa tensão, porque criou-se, né? Você tinha uma gravação, mais de meia hora de gravação, de mensagem, você tinha que ouvir aquilo, e a pessoa tentando abordar uma situação que você sabe que claramente aconteceu ali, uma tentativa de ter uma relação. Forçação de barra. Né? Não forçação, mas uma tentativa da parte ter relação com a outra e tal. E ficou claro que teve um dia antes, mas que aquilo morreu lá, iniciou lá no evento e ficou no evento, né? Ficou lá. Aquilo, mesmo caso que nós estamos falando em relação em relação ao bar. Agora, fora isso, de ter uma situação que a gente tem identificado, falar, não, isso de fato caracterizou uma relação de assédio sexual, eu acho que não. E acho interessante uma coisa que você falou no começo, doutor, que foi um assédio geralmente o assédio sexual a gente pensa de mulher, de homem para mulher. E você comentou de mulher para homem. Também tem isso, né? E é importante, né? Não, tem mulheres que não dá trégua. Então, ela tem, principalmente quando ela tem ali a liderança, né? E o homem tem mais dificuldade, geralmente, de denunciar, né? Do que a mulher ou não? Normalmente sim, né? Principalmente no ambiente corporativo e tudo mais. O homem é aquele cara, né? Que leva tudo na brincadeira. Né? Você sabe que assim, né? Hoje eu vejo que a minha geração, por exemplo, a minha geração é uma geração que cometia muito assédio. Era tudo errado. Exato. Né? Se você vê as próprias músicas que havia... Às vezes eu fico ouvindo aquelas músicas sertanejas assim, você fala, meu Deus do céu, como eles podiam fazer? Tem uma música do Tom Zé que ele fala, fica aí parado com essa cara de viado. Do Raul Seixas. Do Raul Seixas, mas que o Tom gravou também. Então, assim, tem muito aquela marchinha, né? Olha a cabeleira. Então, as músicas em si, antigamente, de modo geral, eram... né, racistas, tinha uma conotação, né, ou de assédio e tal. Então se praticava muito assédio antigamente. E agora você precisa desconstruir
O que existe hoje é uma desconstrução de uma cultura que sobreviveu durante anos e anos e anos, e hoje existe, felizmente, né, existe uma desconstrução. Eu sempre trabalhei com mulheres, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. A minha chefe era uma senhora extremamente rígida, assim, na postura, na forma que de você agir e de se comportar. Depois fui trabalhar com minha esposa, passou a trabalhar comigo durante um determinado período. Depois o nosso time, a maioria era formado por mulheres. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, porque eu acho que a mulher é mais organizada, é mais disciplinada. Eu também, cara. É diferente. É o oposto da gente, né? Mas cara? tem gente, tem muitos colegas que não admitem. Tem preconceito. Tem né? preconceito. Ele acha um fim no mundo ele ser mandado, uma mulher mandar nele. Né? Eu tenho uma pergunta. Acho que poucas pessoas sabem que a Boaventura também trabalha com direito imobiliário, direito de condomínios, né? Na questão condominial, tem muito assédio? Não Você já tem, pegou algum caso de assédio? Assim, tem muitas vezes, eu diria que, porque assim você foge de uma relação, você tem uma relação, você tem os funcionários de portaria, de prédio como um todo, e tem os condôminos de modo geral, né? Uhum. Então, o que eu costumo brincar é que o porteiro do prédio, ele precisa ser mudo, né? Porque ele vê muita coisa, ele presencia muita coisa. Então, ele sabe a hora que você chega, a hora que você sai, que horas você chega, com quem você chegou, ou com quem você saiu, quem você levou para o seu apartamento. Então, o profissional precisa ter uma certa discrição na postura, no comportamento e tudo mais. Mas situação de assédio mesmo, não. E quando existe, é briga entre morador, que xinga o outro e tudo mais. Mas aí é uma situação que eles se resolvem, tem que resolver entre eles, que não diz respeito ao condomínio. Isso que eu ia falar, então o condomínio não é responsável. Por exemplo, alguém foi assediado no prédio. O condomínio ele não é o responsável. Não. Ou é? Só se, por exemplo, se o funcionário sofrer um assédio de um morador, por exemplo, ele pode até tentar vincular, mas é mais complicado também, porque aí ele pode eventualmente processar e pedir uma ação de indenização por dano moral contra o morador que o assediou, e não contra o condomínio, porque o condomínio é um todo, né? Não é uma pessoa isoladamente. O condomínio é um grupo de pessoas que residem no edifício. E uma coisa, tipo, eu percebo que alguém está assediando outra pessoa e aquela pessoa não está denunciando. Eu posso denunciar? Se for, por exemplo, um assédio sexual, uma violência sexual, sim. Né? Ou se for um assédio moral, você pode fazer uma abordagem para a pessoa, falar, fulano, você não é obrigado a tolerar isso. Espera aí, esse cara está extrapolando no poder de comando dele. Então, você pode alertá-lo a que aquela postura dele não é legal, não é correta. O grande problema do assédio, falando do assédio, é que ele leva a uma baixa autoestima, ele leva a uma depressão, ele leva a uma sensação de incompetência, né? Gera uma rotatividade muito maior no trabalho. Né? Então, o assédio praticado de forma reiterada, ele causa problemas de saúde, problemas emocionais àquele profissional. E nós falamos aqui agora sempre de processo, e quando a gente fala em processo, sempre, o que eu falei no início, a gente tem aquela situação toda que a maioria dos casos não é caracterizada, a pessoa tenta obter alguma vantagem. Agora, o assédio mesmo, quando ele existe, precisa tomar muito cuidado, né? E o agressor, ele precisa ser realmente punido de forma exemplar, porque é uma situação séria. Você vai para a empresa para desenvolver uma atividade e se vê ali diariamente humilhado, menosprezado, ridicularizado, não é uma situação que seja tolerável, razoável. Pode levar até a suicídio muitas vezes aí, né? No caso dos extremos. Sabe que a coisa mais triste que eu tenho é que eu tenho umas 20 mil perguntas ainda para fazer e o nosso tempo está acabando já, né, doutor? Passa rápido. Bom, vai lá, quais perguntas mais... Não, a última, doutor. Não é nem pergunta. Eu tenho um monte. Então faz a sua aí. Eu queria saber, tipo,
como a empresa pode ter uma estrutura que previna isso tudo? Eu queria falar. Além de tipo, buscar. Você falou muito de preventivo. O que é o preventivo realmente? Como eu posso ter uma advocacia preventiva para esse trabalho, para não ter problema de assédio? Como as empresas Como eu posso buscar você devem nisso? se preparar? Primeiro, você precisa entender o que é um assédio. A empresa precisa, os funcionários da empresa precisam entender o que é um assédio. Você sabe que hoje existe, desde 2000, foi alterado naquela lei, uma lei que estabelece a obrigação que leva a questão de prevenção ao assédio para a CIPA, como uma competência da CIPA no ambiente de trabalho. Então, as empresas que têm mais de 20 funcionários, por exemplo, a CIPA, eles têm que adotar, que orientar e fazer palestras preventivas às situações de assédio sexual e assédio moral como um todo, né? Eles falam em situações de assédio, o assédio são tanto sexual como moral, para o ambiente de trabalho. Então, primeiro que a legislação hoje já levou isso, a questão da prevenção do assédio, para dentro da empresa. Então, canais de denúncia, de novo, que nós já falamos, palestras, conscientização dos funcionários. Então, não adianta. Outro dia um cliente me ligou e falou: Ribeiro, a gente vai ter a CIPAT e a gente quer fazer uma palestra sobre assédio e tudo mais. Eu falei: mas você vai fazer... Já fez alguma palestra anteriormente para assédio? Não, nenhuma. Eu falei: cara, não faz isso. Porque não adianta você querer pegar e abrir todo aquele leque, levar todo o time, desde gestão de fábrica, como o pessoal chama, até os gestores, para uma situação de assédio, porque muitas vezes aquele funcionário que está lá, ele vai falar: então sofre assédio todo dia. Né? Não entende. Então, e você vai criar um problema para a própria empresa. Então, você tem que vir fazer um trabalho de cima para baixo para conscientizar o pessoal, até depois levar aquilo e englobar todo mundo, levar todo mundo para que realmente tenha consciência e que aquela pessoa, caso se sinta que está sofrendo um assédio, que ele vá fazer a denúncia. Repito, o que eu vejo, na maioria dos casos, os grandes responsáveis pelas situações de assédio na empresa são os gerentes, os coordenadores que coordenam lá 5, 6 pessoas, vários coordenam o time com 5, 10 pessoas. Esses caras são os grandes assediadores do ambiente corporativo. Então, você precisa trabalhar junto a esses caras, porque não adianta a empresa investir milhões em situações de prevenção, contratar em canais de denúncia, ter regras de compliance, códigos de conduta e ética, se você não faz, você escreveu, bota lá sobe aquilo para o seu site, diz que faz parte do contrato individual de trabalho do cara, mas você não dá um treinamento e ele nunca vai ler aquilo. É mais ou menos como você comprar hoje um automóvel, um equipamento eletrônico, vem aquele manual que nem vem mais, né? Você vai ler quantas coisas que você já leu no manual. Né? Não vai entender nada. E você não lê, né? Manual, hoje em dia você chega e plug and play, então não quer saber. E a situação de assédio é a mesma coisa. Você vai ter que trabalhar ali com palestras, com quadros informativos, tal, assédio aqui não, aqui a gente trabalha na prevenção do assédio, você tem que estar ali no teu meio, no teu trabalho, você tem que estar vendo aquilo e entender, e todos precisam entender, ter a cultura do assédio. Como eu te disse, a gente precisa desconstruir toda uma situação que foi criada, que vem de décadas, né? Ou não, se não de séculos, para uma transformação que existe hoje. Então, mas eu acho que o primeiro passo, já finalizando, seria procurar a Boaventura Ribeiro para ter um suporte em cima disso, porque o tema não é brincadeira. Não. E não adianta você querer fazer pelo seu achismo, você tem que ter um suporte especializado. Sim. Então, pode falar. Não, ações, palestras, medidas preventivas, conscientização do profissional, o que ele pode, se ele sentir que sofreu uma situação de assédio, quem ele deve procurar, como ele deve se comportar. E as empresas estão sim, a grande maioria das empresas estão sim empenhadas em que isso não aconteça, porque existe hoje sim a conscientização de que o assédio, uma baixa autoestima, uma depressão leva ao afastamento, o afastamento gera custos para a empresa. Então, você vê que é um encadeamento que existe
e que as ações preventivas, no final do dia, ela vai gerar uma estabilidade, uma rotatividade menor do time, uma satisfação no trabalho. Hoje, também outra situação, atividades de ginástica laboral, atividades de... As empresas têm investido muito nisso, que é aquela desconexão, muitas vezes no ambiente do trabalho, atividades mais de recreação, que as empresas de ginástica recreativa, muitas empresas têm adotado isso. É uma situação bem legal. E hoje, existe todo tipo de serviço de quarteirização, de terceirização, que o pessoal está aproveitando um novo nicho e levando para o ambiente corporativo, né? Então, existem várias formas de você incentivar o teu funcionário, de fazer com que o cara chegue ao trabalho, chegue sorrindo, contente e tudo mais. E o assédio ele vai exatamente numa linha oposta a isso. Então, você tem que investir na autoestima do profissional e, a partir daí, em contraponto, bater e combater a situação de assédio. Maravilha, sensacional. Eu ia pedir para mandar a mensagem. mensagem. Mas já está a mensagem aí, mas também tem o mais importante, né? Como as pessoas encontram a Boa Ventura? Porque agora eu acho que todo mundo teria que procurar, né? Isso. Nós estamos aí nas redes sociais, você clica lá, Boa Ventura Ribeiro, isso Boa Ventura mesmo. Ribeiro, no link site boaventuraRibeiroAdvogados.com.br, Insta, Face, enfim. Isso aí. Maravilha, doutor. Obrigado, Rogério. Doutor, Obrigado, eu nunca assediei ninguém e agora eu tenho certeza que eu nunca vou assediar, porque eu aprendi já tudo aqui, Agora cara. já tá. E o lado bom é que ele falou que eu posso ir pro bar. Pode tomar pular. cervejinha que eu não vou ficar preocupado. Não tá preocupado com o bar, né? Não, eu adoro. Sempre você fala, vamos fazer um happy hour e tal, tô dentro, preocupação dele é vambora, bar. tal. A gente já tem um, depois eu vou contar pra você. Tem que estar lá, gente. Super Maravilha, adorei. agradável o nosso papo. Obrigado aí Obrigado você, doutor, pelo por ter convite. disponibilizado, Obrigado ao pessoal do Grupo Alliance. Maravilha. E deixar já aqui também, gente. Entra lá. Link 3. www.grupoalliance.com.br. Já curta, compartilha. Se você acha que tem alguém cometendo assédio, manda esse vídeo para ele. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Gente, bom dia. Tchau.